Galera, olha só, vocês pediram e eu vim aqui conversar com a Mayara da Yara, que ela vai mostrar pra gente uma experiência bem bacana que eles estão fazendo aqui no stand da Yara, né, Mayara? Isso aí, estamos na Expo Direto 2020, esperamos vocês. E vamos ver um pouquinho dessa experiência? Isso aí. O que nós temos aqui? Vamos lá. Bom, gente, aqui nós temos um ensaio de omissão de nutrientes. É o segundo ano que a Yara faz esse ensaio de omissão. No ano passado nós tivemos um ensaio de omissão com a cultura da soja e esse ano a gente está com a cultura do milho, para mostrar um pouquinho do que pode acontecer com a cultura se ela tiver um nutriente específico retirado. O primeiro ensaio que a gente tem aqui, o primeiro aquário, é uma planta que recebeu a solução completa durante todo o ciclo de cultura dela. Ou seja, ela recebeu todos os nutrientes necessários para que ela conseguisse fazer fotossíntese e se desenvolver. Em quanto tempo ela demorou para chegar nesse tamanho? Demora aproximadamente aí uns 45, 50 dias. Legal. Tá? O segundo aquário é uma planta que teve o nitrogênio, né, o nutriente nitrogênio retirado do seu sistema. É uma planta que ela já apresenta uma clorose, que é uma planta que começa a ficar mais pálida, ela não consegue fazer fotossíntese. A gente nota que ela não cresceu pela falta do nutriente, ela também não teve um bom desenvolvimento de raízes. Então é uma planta aí que está fadada a morrer ou a produzir muito pouco, né? A terceira planta é uma planta que recebeu a restrição do nutriente fósforo. As raízes da planta normalmente descem por dois nutrientes, para buscar fósforo e buscar cálcio. Como essa planta teve essa deficiência de fósforo, ela alongou as raízes principais dela para literalmente buscar o nutriente, né? A planta que tem deficiência de fósforo, a gente consegue enxergar que ela recebe também, ela tem uma coloração mais verde escura nas suas folhas. E pode acontecer também de dar esse leve arroxamento. Na verdade, é uma concentração de um pigmento chamado antocianina, que fica mais nas folhas do bacheiro. Então, quando a gente bate o olho e vê que a planta está mais roxa ou até com um tom azulado, a gente já nota que é uma deficiência de fósforo. A terceira omissão aqui é do nutriente potássio. A gente tem uma planta que, se ela não tivesse colocada em água, ela já estaria sentindo muito a deficiência hídrica, porque o potássio ele é importante para a regulação osmótica das células, né? Então a planta ela vai sentir muito a seca, ela vai sentir essa variação de água. É uma planta que ela não desenvolve bem. As folhas mais baixas, elas já estão começando a sentir essa deficiência e mostrar os sintomas bem severos. E o sistema radicular ele não desenvolve com tanta eficiência também. A mesma coisa acontece na próxima planta, que é a planta que recebeu a omissão do nutriente cálcio. A raiz também alongou mais, mesmo que ela esteja dobradinha ali por causa do ar. É uma planta que aprofundou raízes, mas que ela não vai conseguir se desenvolver muito bem porque ela não tem o nutriente cálcio. O cálcio ele é importante para o desenvolvimento, para a formação de parede de plantas, então é uma planta que fica bem pequena e que já começa a necrosar e a perder boa parte das suas folhas também. É um nutriente muito importante. A próxima planta ela tem a deficiência de enxofre, é uma planta que está extremamente clorótica também, mais amarelada, porque ela não consegue fazer fotossíntese. O desenvolvimento radicular também dela foi bastante comprometido, é uma planta que não vai conseguir produzir proteína e com certeza não vai atingir um teor de produtividade suficiente ou pelo menos agradável para o produtor, quem dirá uma produtividade alta. O zinco para as gramíneas ele é extremamente importante porque o zinco ele é um promotor do triptofano, né, que vai produzir o hormônio auxina. A auxina ela é importante para desenvolvimento de novos brotos, novas folhas e ponta de raiz principalmente. Então a gente nota que a planta que tem deficiência de zinco ela não conseguiu fazer o crescimento de raízes e muito menos de folhas. Normalmente no campo, quando a gente tem deficiência de zinco, a gente enxerga nas folhas algumas listras na nervura. Nessa planta a gente consegue notar muito mais o nanismo, justamente pelo fato dela não ter conseguido se desenvolver e crescer pela falta do hormônio auxina. A planta com deficiência de boro, ela também não teve um bom desenvolvimento radicular e o principal sintoma da deficiência de boro é aquele cartucho que não consegue abrir e se desenvolver. A folha ela não consegue abrir justamente pelo boro ser responsável, né, por essa expansão e pelo desenvolvimento da planta. Então também é uma planta que está totalmente comprometida.
E a última planta é uma deficiência que a gente enxerga normalmente, mesmo tendo manganês disponível nos solos do Rio Grande do Sul. A planta que tem essa deficiência de manganês, ela já começa a ter uma clorose, e apresentar a clorose principalmente internerval, a gente consegue ver as ranhuras na folha. Ela também não tem um desenvolvimento bom de sistema radicular e ela vai ter mais dificuldade de fazer fotossíntese. Então é uma planta que também tem a produtividade já bem comprometida. Esse ensaio, basicamente, ele é para mostrar as deficiências que a gente tem mais comumente no campo e ele traz a importância de uma nutrição adequada, né? A gente precisa pensar na planta como um todo. A gente tem hoje 15 nutrientes que são extremamente fundamentais para desenvolvimento e para produção. Então a gente precisa pensar no equilíbrio, né? Não é exagerar num nutriente ou em outro, mas sim pensar na planta como um todo e os processos que ela tem que fazer. Cara, excelente. Para você que está acompanhando aí, acho que foi uma aula de nutrição de plantas resumidamente aqui pela Maiara. E espero que você tenha gostado. Então, se você quer ver mais coisas desse tipo, mais experiências desse tipo, então sempre visite os estandes da Iara nas feiras aqui, como na Expo Direto Cotrijal. Perfeito. Muito obrigado, Maiara, Imagina, pela sua colaboração, por toda a sua experiência aí, por todas as explicações. E você que está assistindo aí, se você gostou dessas informações, deixa um like e participe do nosso canal, inscreva-se no canal. Valeu. Obrigado, Maiara. Galera, olha só então que bacana que a Maiara explicou pra gente, né? Então estão as plantas aqui. Eles deram esse espaço para eu estar falando um pouquinho para você aqui. Isso mostra a importância de você fazer corretamente todo ano uma coleta de solo, uma amostragem de solo correta, você ter em mãos análise de solo, você tá avaliando e interpretando corretamente para você evitar que as suas plantas tenham esse tipo de problema de deficiência nutricional, tá? E temos diversas aí soluções para você não ter esse tipo de problema e atingir a produtividade desejada.